Olá, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Hoje nós vamos falar algo muito importante e natural. Tão natural quanto nascer é morrer. O tema de hoje vai ser sobre isso. Eu vou mostrar para você na Bíblia diversos versículos que mostram a naturalidade da morte e o quão você deve estar preparado para esse momento tão importante. Antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreva aí agora. Basta você clicar nessa palavra inscrever-se e curta o vídeo, para que você receba sempre uma palavra de Deus e você receba a oração todos os dias que nós fazemos. Eu quero já de antemão avisar que a partir de segunda-feira, agora, nós faremos 2 orações no dia. A primeira, como você já sabe, às 6 horas da manhã, e a segunda será às 9 horas da noite. Em breve eu vou estar apresentando para você o outro pastor que está comigo. Daqui a pouco eu falo o nome dele, por enquanto eu vou manter em sigilo. Mas essa semana mesmo, a partir de amanhã, eu vou estar mostrando para você o pastor que vai estar comigo fazendo os núcleos de oração. Se você deseja contribuir para a compra de cadeiras, para poder ajudar na água, na luz, naquilo que é necessário, para que venha ter um ambiente mais adequado para se pegar a palavra de Deus, você vai poder ajudar através do Pix que vai estar no primeiro comentário fixado. Então lembre-se, é um Pix provisório até ter um Pix oficial do núcleo de oração. Agora, vamos ao momento mais importante. Eu digo para você que o momento mais importante é o momento da palavra. Eu vou abrir aqui minha Bíblia eletrônica para você ver. Você vai poder acompanhar na tela que eu vou colocar para você. E eu vou ler aqui diretamente no tablet. O primeiro versículo que eu quero deixar bem claro aqui para você sobre a morte é o que fala em Isaías. Isaías 57:2. Por favor, preste bastante atenção no que vai ser dito agora. Porque nós brincamos, rimos, nos distraímos, mas quando se trata da alma, não há assunto mais sério nesse mundo. Olha o que diz aqui. Isaías 57, versículo 2. Diz assim: aqueles que andam retamente entrarão na paz. Acharão descanso na morte. Repare que as palavras usadas remetem ao futuro. Entrarão, acharão. Quantas pessoas hoje, infelizmente, têm andado de maneira totalmente torta, desviada, mentirosa, hipócrita? Aonde essa pessoa vai chegar? Minha amiga, meu amigo, o título que você tem, a igreja que você está, as ofertas e dízimos que você sempre contribui, não vai te salvar. O que vai salvar é a maneira como você tem vivido. Tem vivido de maneira reta? Porque diz, aqueles que andam retamente. Retamente não é aquilo que eu faço aos olhos humanos apenas, mas o que você faz também em particular. Eu não falo aqui para acusar você ou condenar. Eu falo para ajudar e apresentar uma porta. Uma porta de melhora, uma porta de saída para quem estava se perdendo. Imagine você indo para um lugar que você pensa que é bom, mas o final dele é sofrimento. E chega alguém para você e fala assim: fulana, não vai por aí. Não vai por aí. Eu vou te ajudar. Vem por aqui, porque se você for por aí, você vai cair num abismo, você vai sofrer, você vai gemer. Aquela pessoa que te parou no meio do caminho e te chamou para um caminho de salvação, de livramento. Ela não está te condenando. Pelo contrário, ela está te ajudando. Eu espero que você consiga entender que cada palavra que vamos falar aqui hoje não é para condenar, mas sim para te ajudar a ter uma experiência real com Deus. Eu sei que no mundo de aparências, muitos fingem, através da roupa, da maquiagem, através de uma rotina, um título, através de uma hierarquia. Muitos fingem ter uma intimidade com Deus.
Mas lembre você que na época de Samuel, quando ele ainda era um menino, Eli era o sacerdote principal. Porém, Deus falava com Samuel, não com Eli. Apesar de ter o título mais elevado, apesar de ter, humanamente falando, mais intimidade com as coisas de Deus, na realidade era Samuel. Samuel que ouvia e falava com Deus. Por que isso? Por causa da sinceridade, por causa que ele andava de maneira reta. Você tem andado de maneira reta, sincera, diante de Deus? Eu espero que você, a partir de hoje, venha se preparar para uma experiência com Deus que vai te levar além do que você já viveu até aqui. Para que nos próximos dias você possa abrir a sua boca para glorificar a Deus, não da boca para fora. Mas dentro de você tem que fluir paz. Tem que fluir paz. Porque se dentro de você tem dúvida, tem medo, tem ódio, pode ter certeza que depois da morte não haverá descanso. Quando você vive com Deus, quando você anda com Deus, então, quando há de falecer, o que acontecerá para todos nós vamos ir para um lugar de descanso, de paz. É o que a palavra de Deus nos ensina. E olha esse outro versículo aqui que eu separei. Preste bastante atenção. Você pode até me acompanhar na tela ao lado. Olha o que diz aí. Aqui em Isaías também, capítulo 9, versículo 2. Diz assim: o povo que caminhava, olha só, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Que luz é essa? Veja bem que o Senhor Jesus disse para a gente que Ele era a luz do mundo. E nós, se tivéssemos uma vida com Ele, também seríamos a luz do mundo. Também fala do sal. O que significa isso? O mundo hoje, ele gosta das trevas, daquilo que é escondido, daquilo que é errado. Uma pessoa falou assim mesmo para mim: olha, você pode orar, mas tem que orar escondido. Eu falei: eu oro escondido. Eu oro quando eu estou no meu momento particular com Deus. Mas essa oração que eu faço aqui não é uma oração para mim, é uma oração para as pessoas que vão ouvir, para que elas sejam fortalecidas, para que elas sejam evangelizadas. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que você não pode esconder, mas você, infelizmente, por não esconder, vai incomodar muitas pessoas. É que nem aquela pessoa que ficou muito tempo com os olhos fechados e acendem a luz. Aquilo incomoda, irrita os olhos. Porque a vista daquela pessoa, os olhos daquela pessoa, naquele momento estavam acostumados com as trevas, com a escuridão. Assim também é o mundo. Esse mundo está acostumado com as trevas. Esse mundo está adaptado ao que é errado, à escuridão. Não só o mundo, mas o povo desse mundo. As pessoas que têm vivido de maneira errada, elas parecem que momentaneamente têm vantagem com aqueles que têm vivido de maneira correta. É o que a gente mais vê, pessoas que, infelizmente, dizem tanto a verdade, entre aspas, mas quando chega num tribunal para poder não ir preso, para poder não perder uma causa, mente. Mente de maneira descarada. Por que isso? Porque aquela verdade que é confessada, que é pregada, que é ensinada, é hipócrita. A pessoa verdadeira, ela fala a verdade independente das consequências. Eu digo isso para você não como o dono da razão, mas quantas não são as pessoas que vivem de maneira aparentemente correta, mas quando vai ser contra ela, quando vai colocar em risco a sua pele, ela revela que, na verdade, toda aquela luz era apenas trevas. E disse o Senhor Jesus assim, que, infelizmente, ai de vós, se a luz que há for trevas. Quão tenebrosas são tuas trevas. Jesus disse isso, não foi?
Tem pessoas que às vezes ela tem uma máscara de boa aparência, mas ela tem escondido algo muito podre, muito ruim dentro dela. Por isso que a Bíblia fala que o povo que caminhava nas trevas, que estava nas trevas, raiou uma grande luz. O que é essa grande luz? É a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus na minha vida. Ele é o que vai me tirar das trevas. Ele é o que vai me levar a um caminho de salvação. Por isso que você não pode olhar para ninguém. Você deve olhar somente para Jesus. Porque quando você olha para as pessoas, você vai se decepcionar, se entristecer, ver tudo que não presta. Mas quando você olha para o Senhor Jesus, você vê a luz, você vê um caminho. Eu quero que você imagine agora que você está em um alto mar à noite. Como você vai saber o caminho certo a seguir? Existe o farol. O farol que fica ali é para justamente mostrar para aquelas embarcações, o capitão, o marinheiro, as pessoas que estão velejando, o caminho que devem seguir. Então, muitas pessoas às vezes não entendem o caminho que deve seguir, porque você não está olhando para o Senhor Jesus. Quando você olha para o Senhor Jesus, você não fica perdido, porque o Senhor Jesus tem um propósito para cada um de nós. E até o momento da morte, você deve viver o seu propósito. Não se acovarda, não se apegue a pessoas, a coisas, mas se apegue ao Senhor Jesus. Essa vida aqui, ela é breve, ela é passageira. Nós temos a perspectiva que vamos viver muito para ter isso, para possuir aquilo, mas nós não sabemos do dia da manhã. Uma coisa nós sabemos, que o amanhã pertence a Deus e já está mais do que provado, que tudo pode acontecer. Nós vimos agora um pastor, você deve ter acompanhado essa notícia. Eu coloquei até a capa do vídeo mostrando uma imagem, uma foto dele. Esse pastor é um pastor muito respeitado, muito conhecido, da Assembleia de Deus. Ele estava ali à frente do sistema de comunicação dos Gideões. Esse pastor, ele estava em cima da igreja, no andaime, e lá ele caiu e morreu. Isso é o que muita gente sabe, mas o que pouca gente sabe é que ele estava lá para poder mostrar aos membros como estava sendo gasto as ofertas e dízimos. Eu lhe pergunto, precisaria disso? Mas no mundo que nós vivemos hoje, onde tantas pessoas são maliciosas com pastores, ele deve prestar conta de tudo. Olha aqui, eu estou fazendo isso, viu? Não pensa que eu estou fazendo isso, não pensa que eu estou fazendo aquilo. Pois é. Infelizmente, hoje em dia, devido à malícia de muitos, o cuidado que é tomado é tão grande, que as pessoas nem se importam mais com o real significado da obra de Deus. Uma das principais coisas que Jesus disse foi para nós termos bons olhos. Se o povo que estava ali, convivendo com ele, vendo tudo aquilo, as pessoas que estavam contribuindo, tivessem bons olhos. Eu creio que muitos tinham bons olhos, mas sempre tem aqueles que têm maus olhos. Maus olhos com aquele que olha e jejua por ela. Isso não teria acontecido. Eu falo isso para você por causa de um, de outro. Todos são condenados. Um pastor mau, um pastor errante, às vezes é a causa de uma condenação de um tipo para todos os outros. Eu falo isso para você porque é necessário você ter bons olhos. Ter bons olhos. Você não precisa de prova para colocar, para dar um voto de confiança para as pessoas. Você precisa ter bons olhos. Eu sei que no mundo que muitas coisas erradas acontecem, isso é difícil. Mas aqueles que têm a luz de Cristo sobre a sua vida, tudo que enxerga de uma maneira positiva. O seu coração não tem espaço para mágoa, não tem espaço para ódio, para rancor. A sua mente não tem espaço para malícia. Os seus ouvidos não têm espaço para palavras torpes, negativas, duvidosas. Porque aquela pessoa passa a ser consagrada para Deus. Eu quero que você
de hoje em diante, passe a ser consagrada para Deus. Você passe a ser um homem, uma mulher de Deus de verdade, que vai estar além da aparência. Olha o que fala aqui no próximo versículo. Eu vou ler para você, mas você pode também acompanhar na tela, como eu já disse. Esse versículo está aqui em 1 Coríntios 15, versículo 26. Preste muita atenção. Diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja bem, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pastor, eu venci o adultério. Amém. Eu venci as mentiras. Amém. O roubo. Amém. A mágoa, o ódio, etc, etc, etc. Graças a Deus. Mas não se esqueça que o seu último inimigo, o último inimigo de todos nós, é a morte. Sabe aonde mais fica espíritos malignos? Você sabe qual é o lugar? Você pensa que é no cemitério, né? Não é. Tem gente que pensa que é no cemitério. Ah, é nos bares. Não é. É nas casas de prostituição e etc. Não é. Na boca de fumo também não é. Os lugares que ficam mais espíritos malignos são nos hospitais. É onde tem pessoas à beira da morte. É ali que os espíritos mais se concentram. Porque esse é o momento mais importante da vida do ser humano. Não é quando nasce. Tem pessoas que falam assim, o dia mais importante é o dia do nascimento. Não é. E eu vou mostrar para você na Bíblia que não é. O dia mais importante é o dia da sua morte. Porque ali vai ter a definição para onde irá a sua alma, a minha alma. Imagina só você que durante toda a sua vida teve uma vida maravilhosa, uma vida reta, mas no momento da morte você morre na dúvida, na angústia. Tem pessoas que, para poder consolar familiares, distorcem a palavra de Deus. Distorcem para poder dizer, não, fulano foi salvo. Mas fulano morreu no pecado. Como foi salvo? Pastor, mas o pecador não vai ser salvo se arrepender. Se não se arrepender, não vai. É a palavra, não sou eu que estou falando isso. Teve um ladrão na cruz que foi, infelizmente, perdido. Mas teve o outro que foi salvo. Porque em um houve arrependimento. Então lembre disso e não se esqueça. O último inimigo que você deve vencer é a morte. Por isso que você deve ir até o fim. Como disse o apóstolo Paulo, combater o bom combate. Combater o bom combate. Você deve se guardar a sua fé, completar a sua carreira. Porque quando você estiver diante de Deus, você não vai poder falar assim, olha, eu não fiz isso por causa do meu patrão, por causa do fulano, porque o meu superior isso, por causa disso. Negativo. Quando você estiver diante de Deus, não vai ter título, não vai ter amigo, não vai ter ninguém. Vai ter só você, suas obras e Deus para te julgar. Então, minha amiga, meu amigo, cuidado com a sua alma. Cuidado com a sua salvação. Nós temos somente uma oportunidade. Uma oportunidade. Eu digo uma oportunidade referente a uma só vida. Mas, na verdade, todo dia que você amanhece, que você acorda, é uma nova chance que Jesus te dá. Olha o que diz aqui no próximo versículo. Preste atenção. Diz assim. Apocalipse 21, versículo 4. Olha o que fala aqui. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Veja bem, tudo que nós vivemos aqui, tristeza, as dores, a morte, o choro, a dor, tudo que é ordenado a esse mundo que nos aflige, não existirá mais. Não existirá mais para quem? Para todos? Para os salvos. Para os salvos. E é essa pessoa que você deve buscar ser todos os dias. Não por merecimento, porque nenhum de nós somos salvos por merecimento, por obras negativas. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas a graça também me obriga a ter uma vida de renúncia. Não pense você, eu sou salvo porque eu faço isso ou aquilo. Não. Você é salvo pela graça de Deus. Porém, tem que renunciar às coisas erradas, o pecado, a iniquidade. Não existe esse negócio que muita gente diz que, eu estou salvo. Eu estou salvo pela graça. Eu posso fazer o que eu quiser que minha salvação ninguém tira. Não se engane. Não se engane. A Bíblia fala também assim que o justo continue a ser justo. O ímpio continue na impiedade. O pecador continue no pecado. O santo continue a se santificar. Por que isso? Porque vão para o mesmo lugar? Negativo. Então, é esse momento aqui que você deve se consagrar, se preparar, que esperar. O momento em que a tristeza vai passar, a dor vai passar, a morte vai passar, as lágrimas e tristezas que você derramou, Jesus vai enxugar. Ele é o Consolador, como a Bíblia nos ensina, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Então, o que você deve fazer? Você deve se cuidar, se preparar para esse momento. Muita gente se prepara para o nascimento de uma criança, uma pessoa quando vem ao mundo. Pois eu digo para você, você deve se preparar para o momento em que você partirá desse mundo. Nós não sabemos se vamos viver 100 anos, 80, 60, 10, mais uma semana. Não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa. Que quando esse momento aqui chegar, somente aqueles que estão vivendo uma vida com Deus de verdade entrarão no descanso, no repouso, na presença do Todo-Poderoso. E falo mais aqui para a gente complementar. Olha o que diz aqui. Cadê? Só um minuto. Vou mostrar para você aqui a última palavra para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Mas para você guardar essa reflexão. Vamos lá. Achei. Preste atenção. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na sua própria estação, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Essa palavra aqui é para quem? É para todos aqueles que têm vivido na palavra de Deus. Tudo que você fizer vai prosperar. As tuas folhas, como uma árvore, não vão cair, porque quando está junto ao ribeiro, a água que passa ali vai sustentar você na raiz. É assim que a palavra de Deus ela fala. Tem até uma música que diz: só quem tem raiz, né? Eu acho que é até assim. Eu sou péssimo para música. Mas você pode observar que aqueles que têm uma estrutura, uma fé firmada na palavra, passa o tempo, passa dos tempos, a pessoa permanece. Aqueles que estão em uma emoção, em um sentimento, logo vão passar, logo vão se perder. Então guarde a sua fé.
E tudo que você fizer, vivendo na palavra, vai prosperar. Deus, ele vai honrar. Eu espero que você, a partir de hoje, tenha uma vida de maneira diferente. Se você até o dia de hoje vivia de maneira na libertinagem, na confusão, fofoca, falando mal de um, falando mal de outro, cuide da sua fé, cuide da sua alma. Você conhece uma pessoa não é pelo título que ela tem, pela posição que ela carrega. Você conhece uma pessoa pela vida que ela leva e pelas palavras que saem da sua boca. Como diz a palavra de Deus, a boca fala o que está cheio o coração. E que o teu coração seja cheio da presença de Deus. Deus abençoe sua vida grandemente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe. Compartilhe essa mensagem, essa palavra de hoje com seus contatos, com seus familiares, para abençoar a vida deles. Seja você uma bênção.